conhece o Deus de Israel, ela começa a colocar, não mais ela como prioridade, mas a sua sogra. E o texto vai dizer, no tempo não dá para eu falei aos irmãos, que ao caminho de Moab, quando ela veio falar que Deus voltou a dar pão na casa do pão, ela conversa com as suas noras e diz: olha, eu já sou velha, não tenho mais filhos para dar a vocês. Então não é justo que vocês decidam, porque para onde eu vou voltar? E voltar e recomeçar. Começar talvez seja fácil, mas recomeçar, quando não se tem nada, é mais difícil. E muitas vezes é assim na nossa vida. E ela se coloca no lugar da sua nora e diz: não quero que vocês venham comigo, porque eu não tenho mais o que dar a vocês. Eu não tenho marido, não tenho filho, para onde eu vou voltar eu não tenho mais nenhuma expectativa. Mas a gente vê que quando aquela mulher, a sua nora, decide ir com a sua sogra, a gente vai ver Deus trabalhando na história. Porque quando Ruth decide seguir sua sogra, quando ela chega em Belém, ela diz à sua sogra: minha sogra, fique em casa que eu vou buscar o alimento para a senhora, porque a senhora já está em idade avançada. E muitas vezes na nossa vida parece que existem sortes, mas o crente não tem sorte, ele tem um Deus que provê aonde parece que nada tem solução. E aí a gente vai ver que a Ruth, ela vai cair no campo de Boaz. E quando ela chega no campo de Boaz, ela começa a trabalhar no campo de Boaz. E quando ela passa o dia todo trabalhando, os empregados de Boaz perguntam o que ela faz ali. E ela começa a contar a história da sogra dela. E naquele momento, quando os trabalhadores escutam a história de Ruth, e ela trabalhando o dia todo, no final da tarde, Boaz chega. E quem é Boaz? É o fazendeiro, um parente próximo da família de Elimelec. Mas quando a gente pensa que é sorte, é Deus criando já a história para a vida de Noemi e de Ruth. E aí, quando Boaz pergunta aos funcionários quem é aquela mulher, os funcionários começam a relatar o que ela tinha feito durante a trajetória para a sua sogra. E aí a Bíblia diz que Ruth passa o dia colhendo as espigas que caíam nas colheitas dos ceifeiros. É como se ela estivesse pegando o resto que caía durante a colheita. E nesse momento de dificuldade, a gente vai ver o trabalhar de Deus na vida dessas duas mulheres. Confesso aos irmãos que eu queria ter mais tempo de contar a história. Eu estou correndo para que o tempo não passe. Mas se ele tiver outra oportunidade, eu vou voltar e contar essa história. E independente das circunstâncias que nós passamos, o segredo é saber que, diante das dificuldades, Deus ele pode mudar qualquer história. E talvez eu não sei o que você tem que pedir ao Senhor. Talvez eu não sei como é que começou o teu ano. Talvez eu não sei quais são as dificuldades que você tem passado. Talvez eu não sei as lutas que você tem enfrentado. E talvez muitas vezes o silêncio de Deus pode ser uma resposta. Mas muitas vezes a gente quer que seja do nosso tempo e do nosso jeito. E dentro da Bíblia, se a gente for ver, tem vários personagens que, para seguir o processo e o propósito de Deus, levou tempo para se chegar. Se a gente for ver José saiu da casa dos pais, tinha 17 anos. Quando José foi ser governador perante Faraó, ele tinha 30 anos. Passaram-se 13 anos para que José pudesse estar naquele momento. E todos os processos que José passou. Abraão foi um exemplo de fé. Abraão teve uma promessa, que essa promessa durou 25 anos. Na história de Noemi e Ruth não foi diferente. Passaram-se mais de 10 anos para que depois Deus pudesse contemplar a vida dessas duas mulheres. Talvez muitas vezes na nossa vida seja assim, mas é como o Senhor disse em João 16:33: no mundo tereis aflição,
mas fiquem de bom ânimo. Se eu venci, vocês vencerão. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 18, ele diz: